Olá pessoal, este vídeo é para que a gente aprenda como fazer a medida 1'V usando o diagrama de Vigorito. Para fazer essa medida 1'V, vamos primeiro nos lembrar de alguns pontos cefalométricos que são muito importantes para a localização desse diagrama sobre o traçado cefalométrico. O diagrama de Vigorito funciona como uma régua e a gente precisa fazer a localização dessa régua em cima do traçado cefalométrico, cumprindo alguns requisitos, e depois desse posicionamento realizado, a gente mede a distância da borda do incisivo inferior até a linha V que está no diagrama. Então a gente precisa de dois pontos cefalométricos para localizar bem o diagrama de Vigorito. Um é o ponto A, que é esse ponto aqui, e o outro é o ponto V que está aqui no centro. E para a gente relembrar para a gente saber como ele é encontrado, vamos rever que nós precisamos utilizar o plano mandibular, que é a linha que vai do gônio ao mentoniano, e a gente pega uma reta perpendicular ao plano mandibular, passando pela maior proeminência do mento, ou seja, quando a perpendicular do plano mandibular encosta no contorno do mento. Aonde esse toque ocorrer, a gente marca o ponto eminência, certo? Depois de encontrar o ponto eminência, a gente precisa traçar uma paralela ao plano mandibular, passando pelo ponto eminência. Feito isso, a gente estima ou mede a distância do ponto eminência até o final do contorno da sínfise mentoniana, ou seja, a distância da onde está o meu mouse até o ponto eminência, e a gente mede o ponto central dessa distância. Ali a gente marca o ponto V. Como encontrar o ponto V não interessa muito para a gente, ele vem marcado no traçado cefalométrico, então, mas eu fiz esse relato para que vocês saibam da onde vem esse ponto V. Então, simplificando tudo, nós precisamos, para posicionar o diagrama de Vigorito no traçado cefalométrico, do ponto A e do ponto V, ok? Vamos ver então como é o traçado, como é o diagrama de Vigorito. Ele é uma régua transparente. A gente fornece para vocês esse arquivo, está no Materiais Didáticos. Vocês imprimem ele numa folha de acetato. Cabem 4 desses diagramas em uma folha de acetato. E aí vocês podem imprimir ele em 4 e recortar e dividir entre 4 alunos. Ou seja, cada 4 alunos utilizam então uma folha apenas de acetato e dividem um xerox. Então vejam que esse diagrama tem uma linha central, que a gente chama de linha Y, um arco na região superior. Nesse arco se destaca um ponto que é o ponto zero. O ponto zero é esse pequeno traçado onde ele encosta no arco, ou seja, bem na pontinha do mouse, do meu ponteiro aqui, é o ponto zero, certo? E também temos aqui a linha V. Então essa aqui é que é a linha V. Então, depois de posicionado esse diagrama, a medida 1, que é incisivo central inferior, até a linha V, é a distância do bordo incisal desse incisivo central inferior até a linha V, ou seja, quantos milímetros existe de distância entre esse bordo incisal e a linha V. Ok. Primeira regra para posicionar bem o diagrama de Vigorito é fazer com que o ponto zero coincida com o ponto A do traçado cefalométrico. Então a gente desliza esse diagrama até que aquele ponto zero chegue exatamente aqui no ponto A. Vejam. Esse é o primeiro critério. Segundo critério, a linha Y deve passar sobre o ponto V. Então eu inclino esse diagrama mantendo o ponto zero lá em cima, sobre o ponto A, e
e faça essa inclinação até que a linha Y passe exatamente no ponto V. Pronto, essa é a maneira de localizar o diagrama de Vigorito sobre o traçado cefalométrico. E agora o que a gente faz é medir em milímetros a distância da borda incisal do incisivo inferior até a linha V, certo? Vamos dar uma olhada nisso mais de perto. Então, nesse nosso caso, vamos supor que a medida tenha dado 1, 2, 3 milímetros, ou seja, a borda do incisivo inferior está distante 3 milímetros da linha V, que é essa daqui, identificada no diagrama com a letra V, é a linha V de Vigorito. Então, a distância entre a borda incisal e a linha V são 3 milímetros. Mas a gente precisa adotar um sinal para esse valor. E o sinal, ele tem uma regra que é a seguinte: quando o incisivo está à frente da linha V, mais para vestibular com relação à linha V, o sinal é negativo, certo? Quando o incisivo está atrás da linha V, o sinal é positivo. Então, nesse caso, como o incisivo inferior está à frente da linha V, a medida nesse exemplo é menos 3, porque são 3 milímetros à frente da linha V, certo? Ok, então vamos... essa é a forma com a qual se mede a distância 1 linha V e a medida da discrepância cefalométrica é a aplicação da medida 1 linha V aos dois incisivos centrais inferiores. Como a gente mediu a distância de apenas um incisivo central, que é a medida 1 linha V, a gente aplica a mesma medida para o outro incisivo. Então você dobra essa medida, né? Então a discrepância cefalométrica ela é calculada da seguinte maneira: medida 1 linha V vezes 2. Então nesse caso, que deu menos 3 de 1 linha V, vezes 2, eu teria uma discrepância cefalométrica de menos 6. Para que se usa isso, né? Qual é a importância e qual é a análise, qual é o raciocínio que a gente deve fazer em cima dessa medida 1 linha V e da medida da discrepância cefalométrica? Então vamos usar um exemplo rápido para que vocês vejam a aplicação clínica dessa medida. Então tenho aqui o modelo desse paciente, estou posicionando o diagrama de Vigorito sobre o traçado cefalométrico do paciente. Primeiro critério, ponto zero sobre o ponto A do traçado cefalométrico, e agora a linha Y do diagrama coincidindo, passando por cima do ponto V. Então aqui vamos inclinar esse diagrama até que a linha Y passe por cima do ponto V do traçado, mantendo a coincidência entre os pontos 0 do diagrama e o ponto A do traçado cefalométrico. Pronto, ele está posicionado. Daqui a pouco nós vamos fazer essa medida. Vamos relembrar um pouquinho, porque essa medida ela é muito importante quando associada à análise de modelo, associada ao valor da discrepância do modelo inferior, certo? Então vamos relembrar como que a gente faz a discrepância de modelo inferior. Vocês lembram que a gente tem um espaço requerido que é o tamanho de todos os dentes. Como que a gente descobre o tamanho dos dentes? Como esse paciente aqui, como vocês veem, está na dentição mista, né? Então ele é um paciente que tem incisivos permanentes e primeiros molares permanentes, caninos, primeiros e segundos molarzinhos descidos, certo? Dentição mista, período intertransitório. É um arco propício para que se faça análise de modelo. Então, espaço requerido da análise de modelo é o tamanho dos dentes. Então, dos incisivos, dos dentes permanentes, né? Então, os incisivos, eles estão erupcionados. Então, o tamanho dos incisivos inferiores, que é o setor antero inferior, a gente mede direto no modelo. Então, você abre o compasso e mede direto no modelo. Porém,
canino permanente, primeiro premolar e segundo premolar, não está no modelo. Então a gente pega essas medidas aqui, a soma desses incisivos inferiores, leva na tabela de Moyers e descobre o tamanho de primeiros premolares, segundos premolares e caninos, certo? Então, o que nós precisamos é da soma de todos os dentes. Lembrando que incisivos vieram direto da medida do modelo e primeiro pré, segundo pré e caninos de ambos os lados vieram da tabela de Moyers, usando o somatório dos incisivos inferiores. Então, feito isso, eu tenho a medida de todos os dentes superiores. Ou seja, eu medi o tamanho de todos os dentes que devem ficar posicionados de mesial de molar a mesial de molar. Então, agora falta eu medir o espaço que o arco tem entre mesial de molar de um lado e mesial do primeiro molar permanente do outro lado. Isso se chama espaço presente. É o espaço que está presente no arco, né? O espaço que o arco apresenta. E a gente mede no setor posterior com uma abertura de compasso. No setor anterior, eu meço com duas aberturas de compasso. Uma da mesial do canino até a linha média, outra da linha média até a mesial do outro canino. Então aqui o setor anterior, duas medidas. Setor posterior, eu posso fazer uma única abertura de compasso, porque o setor posterior é um setor mais reto. E o setor anterior, ele é curvo, então fica mais adequado se eu medir em dois segmentos pelo menos. Então, levando isso por uma comparação, mesmo sem fazer a medida, eu já estou vendo que a soma de todos aqueles 10 dentes está dando um valor maior do que o espaço que o arco apresenta. Então essa medida já está me dizendo de que falta espaço. E isso faz o cálculo mesmo dessa diferença. Vamos supor que nesse caso tenha dado 4 milímetros, ou seja, os dentes, todos eles, somados, medem 4 milímetros a mais do que o espaço do arco de mesial de molar a mesial de molar. Significa dizer, na nossa analogia, usando carros e garagem, é como se eu tivesse 10 carros que, somados os tamanhos deles, eles são 4 milímetros maiores do que o tamanho da minha garagem. Ou seja, eles não vão ficar bem estacionados, certo? Falta 4 milímetros para eles ficarem bem estacionados.